amém? Amém. Aleluia, que bom que você veio, que bom que você está na casa do seu Pai. Entenda que o Senhor Jesus fica muito feliz com a sua presença aqui, amém? Desde já eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, porque se estou aqui foi Ele que me colocou, foi Ele que designou eu estar aqui nessa noite. Agradeço também ao bispo John Kennedy, a pastora, que Deus abençoe ricamente, a igreja que está aqui também, que o Senhor esteja abençoando e falando aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Já de antemão eu gostaria de convidar todos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Talvez você já conheça, mas eu convido você a abrir junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Com a permissão do pastor, gostaria que a Madureira se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você. Obrigada. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, diante da Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, queremos Te louvar e Te agradecer, ó Deus, porque a Tua presença é real nesse lugar. Deus, eu apresento a Ti a minha vida, a vida do Teu povo, da Tua igreja nas Tuas mãos. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, diante dessa palavra, que o Senhor abra, Deus, o entendimento do Teu povo, abra os ouvidos, abra o coração para que eles possam ouvir. E não somente ouvir, mas ouvir e praticá-la. É o que eu Te peço, ó Deus. Repreendemos já, como já foi mencionado, toda distração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Ele se faz presente e quer falar ao teu coração. Que você possa estar atento à voz do Senhor. Amém? Nós estamos no último dia da campanha. Como? A casa que Jesus entra. Essa casa somos nós. E essa casa também é o nosso lar. A casa que Jesus entra, ela, como o versículo que nós falamos, as coisas velhas, elas passam e eis que tudo se faz novo. A casa que Jesus entra, Ele muda, Ele transforma, Ele liberta. A Bíblia fala de 12 casas que o Senhor Jesus Ele entra. Eu não vou mencionar 12, eu vou mencionar 4. Mas eu vou falar para vocês as 12 casas. A primeira casa foi em Caná da Galileia. Acredito que todos já ouviram falar do primeiro milagre que o Senhor Jesus fez. A transformação da água para o vinho. Eu vou falar mais adiante. Mas nessa primeira casa, Ele levou a alegria. Quando Ele entrou nessa casa, Ele trouxe a alegria. Na casa de Pedro, Ele levou a cura. Na casa em Cafarnaum, Ele levou restauração. Na casa de Levi, Ele levou perdão. Na casa de Simão, Ele levou unção. Na casa de Jairo, Ele levou vida. Na casa de Marta e Maria, Ele levou palavra. Na casa de Zaqueu, Ele levou salvação. Na casa do cenáculo, Ele levou comunhão. Na casa de Caifás, julgamento. Na casa de Emaús, vida espiritual. E na casa dos discípulos, Ele levou fé. Aí eu te pergunto, o que Jesus levou na sua casa, quando Ele entrou na sua casa? Talvez na sua casa precisou de libertação. E o Senhor Jesus é a resposta. O Senhor Jesus, Ele leva a libertação. Na casa que Ele entra, Ele leva aquilo que você precisa. Mas não basta simplesmente Ele entrar, você precisa convidá-lo. Eu vou falar das 4 casas, entre essas 12 que eu falei. Essas 4, a primeira, Ele foi como convidado.
A maioria dessas casas, ele foi como convidado. A segunda, ele se ofereceu para entrar. A terceira, ele foi levado involuntariamente. E a quarta, ele chegou de repente. Eu não sei como Jesus entrou na sua casa, mas se ele entrou, glória a Deus por isso. Se ele não entrou, convide-o para entrar. O Senhor Jesus, a palavra fala que todos os dias nós somos entregues ao matadouro. Então, se todos os dias nós somos entregues ao matadouro, então todos os dias nós precisamos convidar Jesus para entrar em nosso coração. Todos os dias nós precisamos falar: Jesus, entra, Jesus, muda, Jesus, o Senhor tem liberdade na minha casa. Ele todos os dias bate na porta do seu coração para entrar. Mas Ele só entra se você o permitir, se nós o permitirmos. O Senhor Jesus, Ele quer ser convidado todos os dias por você, por mim, por nós, para entrar em nosso lar. Ele não invade. Eu costumo falar que Jesus é educado. Ele bate na porta. Se você abrir, Ele vai entrar e vai ceiar com você. Vai ceiar com os seus. Vai ceiar com a sua família. E a primeira casa onde ele foi convidado, como eu mencionei no início, a casa onde ele transformou a água e o vinho. Quem sabe o que é isso aqui? Um rolo de papel higiênico. O versículo que nós lemos fala que aquele que entregar a vida a Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós entregamos ao Senhor Jesus as coisas velhas, aquelas práticas que nós fazíamos anteriormente, elas se passam e tudo se faz novo. Eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem melhor. Vamos fazer de conta que é a nossa vida. Quando nós não chamamos Jesus para entrar em nossas vidas, nós vivemos uma vida onde há mentiras, e isso destrói as nossas vidas. Nós vivemos em dias difíceis, e muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos caluniados. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas não podemos perder a esperança, porque Jesus, assim como Ele veio, passou por tudo que nós passamos e venceu, nós também venceremos. Mas a nossa vida antes de Jesus é toda quebrada, machucada. Eu não sei como está o seu coração, mas Jesus sabe. E nossa vida assim, talvez você se encontre assim hoje. Mas quando nós convidamos Jesus para entrar em nossa casa, como a campanha fala, a casa que Jesus entra. Quando falamos, Jesus, entra na minha casa, o Senhor tem liberdade. Automaticamente, as coisas velhas passam, Ele tira da sua vida. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo, uma nova história Ele constrói para mim e para você. Que você possa tomar posse dessa palavra. Nada nem ninguém pode tirar Jesus da sua vida, mas você tem a chave para tirar ou não. Para falar, Jesus pode entrar. Ou Ele bater na porta e você não dá nem a importância. E misericórdia disso. Ai daqueles que simplesmente não abriram a porta do coração para Jesus entrar. Então, que em nome de Jesus você venha falar: Jesus, entra na minha vida. O Senhor tem liberdade de fazer daquilo que a gente viveu uma história velha, antiga. Ele tem autoridade para fazer uma nova história. A primeira casa, Jesus foi convidado. E Ele quer ser convidado por nós para fazer morada em nosso coração, em nossa casa. Nós podemos sim convidá-lo. Naquela festa, Ele foi convidado, Ele juntamente com seus discípulos. E geralmente em uma festa, se faltar algo principal, a gente fica triste. Fica ou não? Quem já passou por um momento onde durante uma festa faltou algo e você, nossa, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão sentir? O que as pessoas vão falar para outras pessoas que faltou na minha festa?
E assim foi naquela festa. Em Mateus conta essa história, essa passagem. Em João 2, do 1 ao 11, conta essa passagem, onde Jesus ele foi convidado para a festa, juntamente com seus discípulos. E eu imagino o Senhor Jesus ali, naquele momento de comunhão, faltou o vinho. Jesus sabia, mas ele não falou nada. E a partir do momento quando a mãe de Jesus chegou ali e falou: filho, faltou o vinho. Qual foi a resposta de Jesus? O que tenho eu contigo? Se você ouvir uma resposta dessa, o que você faria? Você falaria: Jesus, mas faltou o vinho, é algo principal da festa. Muitas das vezes, quando nós ouvimos palavras, nós retrucamos. Mais para frente nós vamos entender. Nós precisamos ter discernimento para entender a hora de falar e a hora de ficar em silêncio. Naquele momento Jesus falou: que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas eu imagino Maria falando: se não chegou a hora, então quando chegará? A partir daquele momento Jesus entendeu que era a hora. E ele reuniu ali as pessoas e transformou a água para o vinho. Esse foi o motivo da alegria daquele evento. E quando o encarregado da festa falou: em todos os eventos que vou, os convidados, ele oferece o melhor. E depois, quando as pessoas já estão embriagadas, já estão quase todos satisfeitos, ele entrega o que não tem tanta qualidade, porque assim ninguém ia perceber. Mas nessa festa, vocês entregaram bom, mas agora entregaram melhor. Por que ele entregaram melhor? Porque Jesus levou alegria para aquele casamento. Jesus ele foi convidado e por ter sido convidado, ele fez a alegria daquela família ser diferente. Assim é na minha e na sua vida. Se você fala: Jesus, pode entrar na minha casa, o Senhor tem liberdade para transformar a tristeza em alegria. O Senhor tem liberdade para transformar a doença em cura. O Senhor tem liberdade para transformar a falta de perdão em perdão. O Senhor tem o poder. Mas nós precisamos falar: Jesus, entra. Eu te convido a entrar. Quando você convida-o para entrar, você deixa o controle nas mãos dele. Não adianta você falar: Jesus, entra, mas o controle fica com você. Não. Se o controle estivesse na mão daquelas pessoas, o vinho ia acabar. A família ia ser reconhecida como uma família de vergonha. Em um evento, digamos que o principal, em um casamento, faltou o vinho, como que aquela história seria? Mas a partir do momento que eles entregaram, Maria falou assim: vocês façam tudo o que Jesus mandar. Ali ela estava entregando o controle para Jesus. Falou: Jesus, tu és convidado, mas o Senhor tem o controle de tudo e todas as coisas. Jesus, ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem o controle da sua vida. O ambiente de tristeza, ele se torna um ambiente de alegria. A segunda casa, Jesus ele se ofereceu. Qual casa é essa? A casa de Zaqueu. A casa de Zaqueu, ele se ofereceu e ele pergunta para mim e para você: eu posso entrar na sua casa? Muitos de nós convidamos, mas às vezes quando não convidamos, ele fala: eu posso entrar? Ele se oferece para entrar na minha e na sua casa. Em Lucas 19, do 1 ao 10, conta esta passagem. E Jesus pergunta: eu posso entrar na sua casa? Na casa de Zaqueu, quando Zaqueu permitiu, ele levou a salvação. E eu pergunto para você, para mim e para você, Jesus ele se oferece: eu posso entrar na sua casa? E eu pergunto: o que nós precisamos na nossa casa que Jesus faça? Talvez é uma libertação de um filho, talvez uma restauração de um casamento, mas Jesus ele só pode fazer quando você permitir. Jesus, pode entrar. Muitos de nós, bispo, atualmente, eu vou dar um exemplo e todos vão responder a mesma coisa, eu tenho certeza. Vamos dar um exemplo bem simples de criança. Quando a criança está ali agitada, não quieta, não vou dizer que todos aqui,
Mas o normal, quando a criança está inquieta ali, agitada, geralmente o que os pais dão para a criança, para ela se acalmar? Dão o quê? Celular. Talvez você tenha deixado entrar coisas na sua casa que simplesmente oferece assim, ó, dá o celular, porque é normal. Dá o celular, está oferecendo você a dar o celular, porque todo mundo dá. E você tem permitido, nós temos permitido entrar o celular. E só Deus sabe o que vem desse celular. Mas eu estou dando um exemplo para que nós entendamos que muitas coisas são nos oferecidas e nós aceitamos. Sendo que Jesus está aqui, filho, eu te dou a vida. Você quer? E nós recorremos primeiramente a outros recursos, sendo que Jesus é o principal. Talvez Jesus está falando, filho, eu te dou a libertação. Você quer? Ele se oferece. Mas muitas vezes nós precisamos pedir, nós precisamos convidar, nós precisamos suplicar, Jesus, eu quero. E Jesus dá, mas para aquele servo bom e fiel. Se você está aqui, você entenda, todos os dias, convide o Jesus para entrar no seu coração, para entrar no seu lar, para entrar na sua casa, em nome de Jesus. A decisão de aceitar ou não ele entrar é nossa. Ele simplesmente se oferece, mas a decisão de falar Jesus entra ou não é nossa. Não somente com palavras, mas também com atitudes. A terceira casa, Jesus é levado involuntariamente. Isso é na casa de Caifás, onde ele é levado para ser julgado, em Mateus 26, 57. Fala que chegou ali naquele momento, as pessoas começaram a julgar Jesus. E eu pergunto muitas das vezes, nós como cristãos, temos julgado outras pessoas. Nós que dizemos ser cristão, temos julgado ou simplesmente permitir que pessoas entrem em nossa casa para julgar outros. Isso não é papel de cristão. Não podemos ser semelhante ao mundo. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Naquele local ali, Jesus ele foi julgado, mas ele, de início, ele permaneceu em silêncio. Muitas das vezes nós vemos outras pessoas sendo julgadas e ao invés de falar, não podemos falar isso, temos que orar por ela. Ao invés de falar isso, nós também julgamos. Infelizmente, nós julgamos e esquecemos que Jesus está do nosso lado. Infelizmente, nós julgamos e esquecemos que aquela pessoa precisa da mesma misericórdia do que nós. Nós julgamos e esquecemos que aquela pessoa precisa do mesmo Jesus que nós. Um Jesus que restaura, que cura, que liberta. Um Jesus que traz vida para nós e para os nossos. Que você venha diariamente ser exemplo na sua casa, no seu lar. Quando as pessoas chegarem, eu vou dar um exemplo se vocês quiserem seguir. Quando alguém chegar na sua casa falando mal de alguém, nós já entendemos que isso é pecado. Mas se alguém chegar na sua casa falando mal de alguém, você fala aqui não. Não dê lugar. Não deixe entrar na sua casa algo que você não quer. Algo que Jesus não quer. Porque nós sabemos que falar mal, eu não sei porque estou falando de falar mal, mas eu creio que Deus está falando aos corações. Se falarmos mal de alguém, automaticamente nós estamos deixando entrar o pecado em nosso lar. E onde há o pecado, Jesus não se faz presente. Ou é o pecado, ou é Jesus. O pecado ele nos afasta de Jesus. Então, se talvez hoje ou essa semana aconteceu um fato, você está lembrando, nossa, aquela pessoa foi lá em casa e estava falando mal de alguém. Eu não conheço ninguém aqui, então assim, é menos mal, né? Eu creio que é Jesus falando ao seu coração. Não sou eu, porque eu não conheço vocês. Mas Jesus conhece. Se ocorrer uma situação semelhante a essa, ou se talvez acontecer daqui para frente, você vai se lembrar e falar, aqui não. Aqui não. Você tem autoridade sobre o seu lar. Não leve o julgamento para a sua casa.
A Bíblia fala que nós não podemos julgar as pessoas. Nós devemos julgar a profecia, mas não o profeta. Se alguém chegou e te ofereceu algo, digamos que te ofereceu uma palavra negativa, ou te ofereceu julgamentos, se alguém entrar na sua casa falando de mal de alguém, ou coisas semelhantes, que você repreende e fala que não, porque Jesus se faz presente nesse lar. Jesus é o dono dessa casa. Jesus, Ele está aqui, então não há espaço para mentira, enganos, não há espaço. Quem estava aqui hoje pela manhã? Glória a Deus. Nós aprendemos sobre os desejos da carne, sobre as práticas da carne e do espírito. Então, práticas como essas são da carne. Querendo ou não, são da carne. Então, se a carne é mais alimentada, ela vai ser mais forte do que o espírito. Se você der legalidade para falatórios que não vêm de Deus, automaticamente, isso vai se tornar algo normal na sua casa. E Jesus, Ele não se faz presente em ambientes assim. Você toma posse e fala: Jesus, o Senhor pode entrar na minha casa. E o Senhor tem liberdade para fazer a tua vontade. A quarta casa, Jesus chega de repente. Isso é na casa dos discípulos, onde Ele levou a fé. Eu acredito que naquele momento os discípulos estavam ali com medo, ansiosos, logo depois que Jesus ressuscitou. Onde eles estavam com a porta trancada ali, não sei se vocês já leram essa passagem ou já viram, mas os discípulos estavam ali com medos, aflitos, com medo até de ser presos, porque Jesus, Ele tinha ressuscitado. E naquele momento eles pensavam que tinham sumido. Então, assim, possivelmente iam atrás deles, porque eles eram mais próximos. Mas a partir daquele momento, Jesus aparece de repente naquela casa. Jesus, Ele levou fé para os seus discípulos. Enquanto ali naquele meio de desespero, o Senhor Jesus, Ele levou fé. E os discípulos, Ele creram que Jesus é poderoso. Naquele momento, a fé deles foram vivificada. E eu pergunto para mim e para você: Jesus precisa aparecer de repente para você crer? Primeiramente, nós precisamos convidar Jesus para entrar em nossa casa. E quando convidamos, Jesus, Ele pode sim aparecer de repente, mas naqueles momentos que nós nos sentimos sós, Ele aparece de repente. Naqueles momentos que você fala: Jesus, eu estou aqui sentindo tão triste, Ele vem e aparece de repente, para te abraçar, para te acolher, para renovar a sua fé. Mas precisamos ter essa intimidade, onde convidamos Jesus, onde Jesus pode se oferecer e você fala: pode entrar. Que você venha entender que Jesus, Ele chega aonde Ele é bem-vindo. Jesus, Ele chega para transformar a nossa situação. Como o versículo que nós lemos, quando nós entregamos a Cristo, nós nos tornamos nova criatura. E o Senhor Jesus, Ele quer nos fazer de nova criatura todos os dias. Mas nós precisamos falar: Jesus, pode entrar. Jesus, pode renovar. Jesus, o Senhor tem liberdade para fazer a tua vontade. Nós temos o projeto da Arca de Deus na minha casa. A arca, ela é representada como a presença de Deus em nosso lar. Quando Obed-edom, ele aceitou, ele pegou aquela arca, a casa dele foi transformada. A casa dele foi restaurada. Eu não sei o que você procura em Jesus para a sua casa. Talvez seja a libertação, como eu falei. Talvez seja a mudança de algo na vida financeira, espiritual. Não sei, mas se você falar: Jesus, pode entrar, pode mudar aquela situação, eu deixo. Jesus muda. Jesus pode entrar e pode mudar aquela pessoa, eu deixo. Jesus muda.
Porque não adianta você falar ou eu falar, nós falarmos, Jesus pode entrar e mudar aquela pessoa. Aí a pessoa chega, aí você já começa a querer mudar a vida da pessoa. Se você fala, Jesus pode, entregue o controle. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Que dia após dia você vem entender que quando Jesus entra, a casa que Ele entra, a casa ela nunca mais será a mesma. Como nós entendemos na ilustração, uma vida antes de Jesus e uma vida depois. Se eu for conceder aqui o microfone, todos vocês vão ter uma história de uma vida antes de Jesus e uma vida depois, quando Jesus entra. E que você venha ficar com essa parte do depois que Jesus entra. Em nome de Jesus, que a sua vida seja continuamente uma vida de vitórias, uma vida de milagres, uma vida para testemunhar que quando Jesus entra, algo muda, algo se transforma. Antes eu vivia assim, mas quando Jesus entrou na minha casa, agora eu vivo assim. A Bíblia fala que nós somos carta aberta para as pessoas que não leem a Bíblia. Então, se nós somos carta aberta, quando Jesus entra e muda, nós nem precisamos falar, porque as pessoas veem que verdadeiramente Jesus entrou na sua casa. Quem já ouviu aquela expressão, ser crente igual fulano? Todos já ouviram, né? Será se verdadeiramente Jesus entrou naquela casa? Todos os dias nós precisamos convidar Jesus para entrar em nossa casa. Não adianta eu falar, Jesus entra hoje, quando é amanhã, eu vivo como se nem Jesus existisse. Todos os dias, a partir de hoje, acordou Jesus, muito obrigada por esse dia, entra na minha vida, entra na minha casa, o Senhor tem liberdade para mudar a situação, o Senhor tem liberdade para fazer a tua vontade. Jesus entra na minha casa, entra no meu lar, transforma, muda, faça o que preciso for, mas entra na minha casa. Em nome de Jesus, tome posse, em nome de Jesus, e que Deus continue falando ao seu coração, continue entrando no seu lar, dê liberdade para Jesus. Quando Ele entra, tudo se transforma. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu estarei cantando um louvor, e durante esse louvor, eu peço a você que não cante simplesmente como você conhece esse louvor, mas que você venha verdadeiramente abrir o seu coração e falar, Jesus entra na minha casa, Jesus entra no meu lar, o Senhor tem liberdade para entrar. Eu convido a você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus, e fazer essa oração para Ele. Falar, Jesus, entra. Eu entendi, ó Deus, que todos os dias eu preciso convidar o Senhor, e que o Senhor possa vir, porque o Senhor tem liberdade na minha casa, no meu lar, na minha família. Eu convido a você, com seus olhos fechados, a falar para Ele o que você precisa que Ele faça na sua vida. Talvez seja a libertação de alguém. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua trajetória, mas eu convido a você a fechar os seus olhos e falar para Ele, Jesus, o Senhor tem liberdade na minha casa, o Senhor tem liberdade no meu lar. Jesus, pode entrar, porque eu creio, ó Deus, que a casa que o Senhor entra, o Senhor transforma. Eu creio que a casa que o Senhor entra, o Senhor muda histórias. Então, ó Deus, o Senhor tem liberdade, Pai. O Senhor tem liberdade para entrar na minha casa. O Senhor tem liberdade para entrar no meu lar. O Senhor tem liberdade, ó Deus, para fazer grandes coisas. Pai, entra na casa de cada um dos teus filhos, Senhor. Eles estão aqui, ó Deus, diante da tua presença, clamando para que o Senhor entre. Nós estamos aqui, ó Deus, te convidando, ó Deus, para fazer algo novo em nossa vida. Nós entendemos, ó Deus, se estamos em Cristo,
nova criatura nós somos. E por isso, ó Deus, assim como Zaqueu, ele permitiu o Senhor entrar no lar. Ele não olhou para o que as pessoas falaram. Ele simplesmente, ó Deus, permitiu o Senhor entrar. Assim também sejamos nós, ó Deus, que venhamos a cada dia permitir que o Senhor entre em nossa vida, permitir que o Senhor entre em nosso lar. Pai, o Senhor tem liberdade, ó Deus. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Nós te convidamos para entrar em nossa casa, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, continue falando com Ele. Continue apresentando a Ele a situação a qual encontra no seu lar, na sua casa. Uma situação que talvez aos olhos humanos seja impossível, mas aos olhos do Senhor tudo é possível ao que crê. Então que nessa noite você venha convidá-lo para entrar no seu lar, convidá-lo para entrar na sua casa, convidá-lo para fazer o milagre que você procura. Convide-o, fale com Ele, em nome de Jesus. Apresentamos a Ti, ó Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti. Chame a atenção dele e chama a sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, oh Pai. Você precisa dele? Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra Te seguir. Convide a Ele para entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a lição de idade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra Te seguir. Levante as suas mãos e declare com toda a sua fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a lição de idade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a lição de idade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem
Pai, o Senhor tem liberdade, ó Deus, na nossa casa, no nosso lar, assim como na casa de Zaqueu, ó Deus, e assim como em todas essa casa que nós aprendemos, que o Senhor possa entrar, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor pode fazer. Entra na minha casa, Deus, entra no nosso lar, entra, Senhor, e faça aquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, ó Deus. O Senhor tem liberdade. Aleluia. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos podeis assentar. E convide o Senhor Jesus todos os dias para entrar na sua casa. Em nome de Jesus. Passo a quem de direito. Aleluia. Amém, glória a Deus. Quantos receberam essa palavra? Quero agradecer a missionária Suzane. Que Jesus continue te abençoando cada dia mais e mais, viu? Queridos, terça-feira tem reunião de mulheres. As mulheres, cadê as mulheres? Dá um glória a Deus aí. E os homens venham também. Quarta-feira nós temos a escola de profetas. Não falte, está sendo uma bênção em nome de Jesus. Quero convidar o Juscelino, ele vai estar fazendo a oração final. Vem aqui, Juscelino, ele vai estar orando. Quinta? Irmã Rita, pronto. Quinta-feira, as mães que oram, vai ter o culto na casa da irmã Rita. Quem é a irmã Rita? É segunda? Então é amanhã. Amanhã, culto na casa da irmã Rita. A irmã Rita é a mãe da evangelista Patrícia, do lado da casa da pastora Socorro, né? Como é o nome daquela rua lá? Presidente Castelo Branco. Pronto, vem para a igreja amanhã, 7h30, que aqui vai ter uma equipe para poder levar. Dia 11, vai ter lá na chácara do irmão Bernardino, ele vai estar fazendo um churrasco, e ele quer ver com os irmãos, quem é dos irmãos que quer ir, daqui 50 quilômetros, né, irmão Bernardino? Vem aqui que ele vai falar aqui. Dia 11, domingo, vai ter o churrasco lá na chácara dele, daqui 50 quilômetros, é no Peixe lá, é? Do lado do Peixe, no Veredão, e aí vai ser no domingo de manhã. Então ele quer ver o pessoal que tem carro, que vai, e quem quer ir, talvez a gente vai ver se consegue um micro-ônibus. Então ele quer saber quem é dos irmãos que vai, para a gente poder fazer uma lista, viu? Então no final, procura ele, para poder dizer, irmão, eu vou. Que é bom o pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no zap, aí fica mais fácil, o pessoal confirma. Vou mandar no zap de vocês, aí vocês analisam lá, dia 11, se dá para você ir. Pode levar sua família, pode convidar o seu tio, o seu pai, todo mundo. Vai matar uma bezerra lá, né? Uma novilha. A novilha vai ter um churrasco lá dia 11, comemoração do aniversário dele, e também um momento de comunhão que vai ter lá. Então, vou mandar no seu zap, aí você já vê lá para confirmar em nome de Jesus. Amém? Juscelino vai estar orando, finalizando. Esse que vai cantar uma música, depois ele vai orar finalizando. Saúde a igreja da paz do Senhor Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça de um abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. Terrível espinho do pecado eu sei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava
na escuridão. Na garra da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Desde o espinho do pecado que sei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Na garra da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barca deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu agora gostaria que as pessoas ficassem de pé, que eu vou orar para finalizar. Soberano Deus, eterno Pai, todo-poderoso, leva teu povo para casa, Senhor, livra do homem sanguinário, Senhor, livra, Senhor, do acidente, Senhor, livra de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, protege o teu povo, guarda, guia seu povo até a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.